Boa tarde, boa noite ou bom dia. E aí, pessoal? Os três, não sei que horas o pessoal vai ver, ué. Então fica à vontade, a hora que o pessoal quiser ver, tá à vontade. Sei lá, então eu vou falar. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos, aqui em Barão de Cocais, mais conhecido como Gaúcho. Isso é gaúcho? Gaúcho. Sou natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Vim a Barão de Cocais a serviço, para trabalhar há exatamente 20 anos atrás. Em 2005, quando a gente veio para a construção da maior usina de beneficiamento de ferro do mundo, o Brucutu, né? Hoje aqui da Vale. Vim a serviço porque eu trabalho, minha profissão mesmo, sou profissional na área industrial e, e aqui eu fiquei, né? Constituí família, e aí no momento que houve aí uma parada, eu resolvi também parar em função da família e, e constituir uma empresa que hoje se chama Gaúcho Pastéis e Companhia. Começamos aí pequenininho, graças a Deus, entramos no mercado e hoje Gaúcho, além de ter se tornado um cocaense, é um gerador de renda também. E nós vamos chegar nessa parte do gaúcho empresário também, mas qual é a sua relação com o futsal? Você começou a gostar, você jogava, você sempre foi mais do lado de fora, como é que é essa relação? A relação com o futsal, por incrível que pareça, ela começou nos meus desde 13 anos de idade. Lá no Rio Grande do Sul, eu fui atleta até os 20 anos de idade. Federado, disputava estadual, nas categorias de base, e conforme eu fui subindo de categoria, eu também jogava no adulto da agremiação que eu representava lá na minha cidade, que se chamava Tamoio Futebol Clube, ao qual foi vice-campeão estadual em 1986, no auge do futsal no Rio Grande do Sul. Então, esse universo aqui já é de longa data. Mas, quando eu abandonei o futsal como jogador, talvez tenha sido por causa do meu empresário, que está ruim demais, né? Não era joelho, mas era empresário. Né? Não era eu que era ruim, era meu empresário. Não foi devido a uma sequência muito grande de lesão, e no meu primeiro casamento eu fui obrigado a abandonar o esporte para sustentar minha nova obrigação, que era a minha família. E dar continuidade aos estudos, né? E assim é um pouquinho dessa história aí. Tive uma vida muito intensa no esporte, lá no hospital, e assistindo aqui, a primeira vez que eu frequentei o ginásio aqui em 2018, aquilo parece que aflorou a vontade de voltar a viver esse meio. E como a idade, não que eu tivesse velho, né? Velho não. Veio a vontade de entrar nesse mundo aqui, de Barão de Cocais, me encantei, me apaixonei. Esse ginásio lotado é fora de série. Se não é um dos maiores eventos no interior do estado de Minas Gerais, pode ter certeza. Ele está bem pertinho de ser um dos maiores. E espero contribuir para que ele seja ainda o maior do interior do estado. Com certeza, pessoas que vêm com o intuito de engrandecer, né? Eu acredito que são sempre muito bem-vindos.
Mas vamos falar agora um pouquinho, apresentações feitas, né? Um pouquinho sobre o ABF. Eu queria que você começasse a falar para mim sobre como foi a criação, né? Eu sei que tá lá desde o começo, né? Como que surgiu esse embrião para chegar num time campeão aí hoje? Olha, Barão Futsal. Barão Futsal. Foi através do primeiro torneio de peladeiros que aconteceu aqui na cidade. Eu era para ser treinador, eu era para ter sido treinador de uma agremiação e pouco antes de começar eu fui comunicado que eu não seria o treinador, né? Aí eu perguntei se havia ainda vaga para inscrever time e eu vi, houve a afirmativa e eu fui correr atrás de montar o time. Não tinha nome, não tinha nada. E aí a gente começou a montar o elenco. Tem várias pessoas aí que, nossa, só agradecer, né? Aí, estudo, o nome. Então, não era associação, era Barão Futsal. Então, o nome eu dei em homenagem a Barão Tocais. Foi um nome, fica me fugiu a palavra, em homenagem à cidade. E uma homenagem a Barão Tocais. E futsal porque é um esporte que a gente sempre evidenciei que seria isso aí. Porque futebol clube, esporte clube, não, é o Barão Futsal. E a associação, a Associação Barão Futsal, ela veio antes da formalização. Ou seja, eu sentia que faltava alguma coisa no Barão Futsal, né, no nome, e eu corri atrás de me formar, estudar o processo, e eu gostei da ideia de tornar o Barão Futsal Peladeiro numa associação real, e dali a gente já projetou entrar nessa atmosfera aqui que eu falei, nós vamos chegar lá. Então, houve vários elementos que a gente foi formulando, reformulando, e surgiu a primeira oportunidade, a primeira seletiva, a gente participou, e aí foi aquela situação que a gente já sabe, né? Foi pancada demais. A não futsal, que nem diz um amigo nosso aí, que ele até comentou numa live, a BF era time de 3 pontos e saco de pancada. Então, no começo, hoje a gente enxerga a BF de uma forma, mas eu sei o caminho que a gente percorrer. Mas tudo é um processo. Tudo é um processo que a gente sabia que ia viver. Aqui dentro dessa quadra, ela tem a sua peculiaridade, ela tem a sua particularidade, que é uma quadra de dimensão menor, então tem que ter a sua especialidade nela, porque ela, senão, é pancada mesmo. Eu queria saber também sobre como administrar um time desse embrião que era desde o começo. Você falou que aqui é pancada, que essa quadra é difícil, e que vocês eram um time de pancada, né, vamos dizer assim, e a gente vê alguns times chegando aí agora, como por exemplo, um exemplo que eu não canso de me dar, que é o Demob, que chegou aí no primeiro campeonato deles, conseguiu se firmar, não vai precisar passar por seletiva ano que vem. Então, como é essa administração de um time que você está desde o começo, desde o saco de pancada, até um time que hoje em dia aí, se alguém cai na chave, se pega no mata-mata, já fica com medo. Como que é administrar um time assim? Olha, a administração, ela é trabalhosa. A gente não pode escolher, e para chegar nesse lugar que a gente está hoje, é trabalho intenso. Então, eu tenho que dividir pessoal, profissional e a ABF. Então, eu tenho que me dedicar. Quando você quer alguma coisa, tem algum objetivo, é trabalho. Seja em qualquer campo.
tem que se dedicar. Se você quiser ser um bom médico, um bom advogado, se você não estudar, não se dedicar. É difícil chegar lá. Então, a ABF eu sabia que era um desafio a mais na minha vida. Então, a parte administrativa, eu sempre digo que eu enfrentei um pouco de dificuldade, mas eu tenho um orgulho muito grande em te falar, Lucas, que tiveram muitas pessoas que acreditaram num sonho. Se você pegar o primeiro uniforme da BF, dá orgulho de ver aquele primeiro uniforme, porque era um time que não tinha entregado nada, e várias empresas, várias pessoas confiaram que nós íamos chegar em algum lugar. Então, quer dizer, essa parte eu digo assim que eu tive menos trabalho na primeira vez do que eu mesmo imaginava. A gente tem que agradecer muito essas pessoas que acreditaram. Então, administrar, eu te digo, não é fácil não. Eu imagino que não seja mesmo. E também falando dessas pessoas que ajudaram, imagino que seja tanto dentro quanto fora também de quadro. Não, com certeza. A primeira situação que eu vejo assim, na forma de os atletas acreditar. Hoje você tem que acreditar naqueles clubes, tem que acreditar naquela pessoa que está conduzindo. Então, é gratificante você olhar para trás e ver a quantidade de pessoas que passaram, viveram aqueles momentos acreditando num projeto. Uma palavra assim uma frase que me marcou muito quando eu sempre falava sobre o projeto ABF. Um amigo meu falou assim, isso não é mais projeto, a ABF é uma realidade. Então, só que para chegar nessa realidade, teve aquele processo todo, montar, trazer o futsal, não que aqui não houvesse, mas a primeira formação, a segunda formação, a gente teve que trabalhar. E isso é gratificante, porque naquela época eu via parabenizações pelo futebol que era apresentado. Não é como você hoje, que nem hoje, graças a Deus, a gente consegue trazer jogadores que jogam futsal e a gente chega nesse patamar de brigar com os grandes. Não estou falando que a BF é grande. Nós brigamos com grandes aqui dentro. Times de tradição, times campeões. E graças a Deus está chegando a nossa vez. Chegou, sinceramente, de coração, era para 2025 nós estar colhendo os frutos. Janeiro de 2024, pelo nosso planejamento, era para estar entre os 4. Não era para ser campeão. Eu falo assim, de coração. Planejamento ABF, eu tenho um projeto ABF guardado em casa, o primeiro, era 2025, nós estar brigando pelo título, em 2024 estar entre os 4. Mas é gratificante. Imagino que sim, você já puxou dois caminhos que eu gostaria de pegar. Um que é lembrar o ano de 2024, né? Para vocês foi maravilhoso, eu imagino que sim. E pontuando um pouco mais o nosso último torneio, né? Que foi a cereja do bolo e é o motivo do nosso... Então, se puder relembrar para mim um pouquinho desse 2024 bom e de como é que foi a emoção, né? A tensão de ganhar esse campeonato. Qual que foi o gostinho de ganhar esse Pet Puma, sendo bicampeão no mesmo ano, né? Não dá para se falar bicampeão porque são torneios distintos, né? Mas a emoção, cara, eu falo assim, pela história, o frio da barriga que dava quando a gente entrava em quadra lá com 17, 18, sub-20, viajando com adulto, é o mesmo frio na barriga que eu sinto entrando ali naquele vestiário e adentrando em quadra, em 2024. Em 2023 foi implantado
Dentro do planejamento da ABF, a gente estava recém fazendo o DNA da ABF, montando o elenco, e nós sabíamos que para competir, sair da esfera de participar, para competir nós teríamos que buscar reforços. Só que em 2023 foi implantado o descenso. As duas equipes últimas colocadas iriam disputar uma seletiva. Não dá para se falar em rebaixamento. Mas em 2023, no torneio Armeira, a gente não buscou reforçar, foi com a mesma base, com o mesmo time que treinava, uma galera assim, fora de série, esforçada, dedicada, e só que lá a gente não teve a felicidade. E pelo saldo de gols a gente foi desclassificado e rebaixado, né, como se fala. Então, para 2025, 2024, a gente virou a chave e deu uma reformulada legal no elenco. E aí a gente, desde o banco, né, da comissão técnica, que veio o Altieres, foi a primeira peça que eu busquei, para que eu pudesse trabalhar na administração, na parte administrativa da BF. Eu precisava de alguém que assumisse o comando técnico da BF, na parte de treinos, de formação de elenco, tática, técnica e assim por vai. Com o aceite do Altieres, cara, parece que ali foi a virada de chave, e a gente conversou sobre as peças que nós precisávamos, os atletas que continuaram, né, da formação anterior. Ficou 5 ou 6 atletas e nós fomos buscar as peças que a gente precisava para se tornar um time competitivo, né? E aí, isso em julho, né? Aroeira, em julho a gente já deu essa virada de chave e já mostrou a que veio. Palavras do nosso amigo Pascoal, até foi numa ABF, está mostrando a que veio. Então foi bacana, que o torneio de julho a gente já passou das quartas de final, nos despedimos, né, com a derrota para a Encontro, naquele ano, e aí a gente começou a virar a chave mesmo. Aí veio outros atletas de grande história aqui dentro dessa quadra, trouxeram muita experiência, que precisa. Não estou dizendo que os novos não aguentam, porque eu vejo muitos meninos aí com personalidade. E aí veio o ano 2024. Mas eu digo que não era, na minha ideia, no meu pensamento, ter sido campeão. Não estava. Para mim foi, como é que eu vou te falar? A ficha não tinha caído. Imagens ali da beira da quadra, naquele gol que Igor fez, faltando 3 segundos com o lançamento do Baiano, né? E o relógio parar em 1,4, dá para arrepiar até hoje, né? Então, aí a gente, eu preparei, cara. Acho que eu acordei no outro dia pensando, cara, ganhamos. Sabe? Uma pessoa que ainda estava, mas foi muito satisfatório. Um grupo que veio com DNA de campeão também. E só agradecer, cara. Você falou muito sobre melhorar o time, fortificar o time e esse elenco. Eu queria saber um pouquinho sobre como que é esse garimpo seus de jogadores, porque eu tava vasculhando os conteúdos lá e eu vi que no torneio Pé de Pomba, Baiano, Marimbondo, Alan e Rudim ganharam prêmios. Então, assim, só o menino da Unip, Kaique, só Kaique que ganhou o prêmio. Então, tudo ficou com a BF, além do título também, é claro. E esses jogadores como Saulo e Alan também, que são de fora, o pivô de Alan, para mim, hoje é o melhor que nós temos na região aí. Eu vi ele
no campeonato do Macalé lá, ele fazendo a mesma jogadinha de pivô, mesmo assim, né? Mas que sempre dá certo, ele é muito bom nessa valência. Como que é garimpar e achar esses jogadores para poder fortificar o elenco e cair tão bem assim do jeito que os caras chegaram aí, já essa panela, como dizem. Panela é uma palavra um pouco meio pesada, né? Eu falo que é um elenco, cara. É um elenco onde a gente. Alan, né? Alan, eu tinha assistido ele no Areira, se eu não me engano, jogando para Juventus. E ele me chamou a atenção. Então, a nossa formação ela é feita dentro da necessidade da ABS, né? Então, a gente, além de ver a qualidade do atleta, a gente procura saber como é que ele é fora de quadra, a conduta dele, porque hoje a gente, assim, eu não sou muito fã dessa palavra, mas é uma família, né? Então, você recebe, coloca dentro da sua família uma pessoa que a gente procura saber. Então, vieram essa seleção, né, cara? A convite, a gente fez os convites como eles mesmos falavam, né? O projeto é bacana, vamos acreditar, vamos confiar. Tem gente que fala que a BF paga horrores de dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro. A gente mostrou um projeto, a gente tem um projeto ainda, apesar de ser uma realidade, mas esses meninos aí confiaram, acreditaram que poderiam chegar lá. Então, quer dizer, a parte que eu trabalhei fora de quadra, ela não chega aos pés do que eles fizeram dentro de quadra. Então, a gente conseguiu juntar os melhores, né, da região e torná-los melhores ainda. Então, hoje aí você vê Baiano, você vê Rudinho, você vê Saulo, que é um cara assim que dispensa comentários aqui na região. Vou aproveitar que você está citando e eu vou citar que é um pouco o oposto. A gente falou muito de experiência, mas um menino que eu vi o crescimento desse pé de pomba em diante é Vitinho, que me deu entrevista aqui, falou do negócio do sonho de ser campeão aqui, tal e coisa, e eu vi ele realizando ali, e ontem ele resolveu o jogo do União com 3 gols. Então, assim, é um menino também, que, além desses jogadores de fora, um menino nosso aqui que vocês souberam lapidar ele, digamos assim. Eu falo que a gente não ensina ninguém a jogar bola, né? Mas eu digo para vocês que tem atletas aí que a gente teve um extra quadro, aquelas conversas que a gente, aqueles conselhos que a gente dava e vai continuar dando, né? Porque o som de orelha, se não é dado, é porque tu não gosta da pessoa, né, cara? E a gente vê que tem futuro e procura mostrar o caminho. Ensinar não, a gente mostra o caminho. Então, o Vitor eu brinco que é o nosso monstrinho que a gente estava segurando para que o momento dele viesse. E é outra situação que nas conversas que a gente teve, quando ele veio em janeiro desse ano, eu falei para ele, venha fazer parte do elenco. Foi em janeiro? Ou foi em julho? Foi em julho, né, que ele veio para a BS. Em julho a gente não foi. Em janeiro a gente foi campeão. Se ele teve 10 minutos em quadra, foi muito. Mas eu segurando ele. Ele é até patrão baiano, por não entrar, não jogar. E eu, em conversa com ele, falei, primeiro tu vai pegar a bagagem de vestiário, primeiro tu vai pegar a bagagem de quadra, e depois nós vamos lapidando algumas
em perfeições esse diamante, para depois, para julho de 2025, eu te soltar, bem antes. Então, é gratificante. Não, é gratificante por ele, cara. Por mim, não. Eu estou fazendo só um ajustezinho bem pequeno. Ele, vários aí que a gente está observando, tem um grande potencial. E quem sabe eu realizo também o sonho de ver um moleque desses aqui, que trabalhou com a gente, brilhando numa Liga Nacional. Nossa, se Deus quiser, né? Porque potencial para isso, a gente vê que tem muitos meninos aqui que tem potencial para isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o gaúcho do apoio, né? Digamos assim, que a gente vê diversas fotos também, vasculhando as coisas, eu via a logo da Gaúcho em apoio de página, em patrocínio de outros times, em camisa de outros times. Como que é essa visão sua na questão de realmente de apoiar? Qual o seu intuito, o seu pensamento sobre o esporte, o futsal daqui de Barão, e como você vê a sua forma de estar sempre apoiando e tão presente, digamos assim? Lucas, e eu na visão, já não eu não posso falar assim que seja uma visão empresarial, até porque agora que a marca Gaúcha ela vai ser colocada na pastelaria ou nas pastelarias, né? Agora que eu vou estou fazendo os layouts. No final desse mês agora a gente vai ter a pastelaria com a marca Gaúcha, mas quem patrocina, além, quem financia esses patrocínios, claro que é a Gaúcha Pastéis e Companhia, a empresa Gaúcha. Mas quem assina o cheque é um doido, um louco pelo esporte, pelo futsal. E eu sei da dificuldade que é você comprar um uniforme, dar um lanche, ajudar numa gasolina. Então, quando chegam para mim, tem momentos que eu tenho que dizer não, né, claro, mas eu tento ajudar da melhor forma, porque é o esporte. E nada melhor do que a gente ver a prática esportiva, as crianças aqui na beira da quadra, vendo trabalhos bem feitos e, quem sabe, com essa visão, eles sonham também em estar dentro de quadra amanhã. Então, eu como empresário, claro que a marca aparece, mas não é só isso aí, não é tanto comercial. É para que a gente veja um envolvimento e sabendo da dificuldade que é. Então, e sabendo que a ABF também recebe esse apoio. Empresas, antes de uma empresa colocar a sua marca, é um CNPJ, é um CPF, é um CPF que acreditou, gosta, apoia. Então, se a ABF recebeu, por que eu também não posso dar? Então, a gente reserva um valor anual para apoiar também outras empresas, porque se nós não pensar coletivamente, fica difícil, né? Sim, quem falou sobre isso numa entrevista aí mesmo comigo foi Pascoal, né? Que quando os times, eu não lembro a palavra que ele usou, mas quando os times melhoram, tudo ao redor melhora, né? O campeonato melhora, a cobertura melhora. Isso já puxa um outro assunto que eu queria falar com você também. Você chegou aqui em Barão tem 20 anos. O seu contato mais próximo falou que foi 2018, né? E como é que você vê a evolução do nosso campeonato aqui, hoje em dia, com cobertura e essas coisas, estando também do lado do apoio também, né? Qual que é a sua visão para esse crescimento do campeonato, a transmissão hoje em dia, a tecnologia dentro do nosso campeonato, digamos assim? Olha, formidável, né? Porque eu brinco muito sobre a nossa Globo, né? A nossa Globo está aí, vocês à beira de quadra, que são os repórteres de quadra, fotografia, e isso aí tudo veio com as redes sociais, né, cara? A gente tem o lado bom da rede social, né? Com certeza tem um lado ruim, maléfico, mas a rede social, ela fez
com que ampliasse esse tipo de situação ao qual hoje a gente assiste o jogo da BF deitado na cama, com pastel, com você, com livro, com paneteiros, que também levam e fortalecem o trabalho da galera de dentro do quadro. Então, eu acho formidável. E a outra forma de divulgação para as empresas locais, né, que isso é muito importante, de divulgar suas marcas. Então, eu acho interessante isso aí, cara, e só tem a crescer. Mas, se nós pensar coletivamente, essa sempre foi o meu discurso, porque se o time não for unido fora de quadra, vai ser difícil ganhar dentro de quadra. Para nós finalizar agora, fazer um bate-bola rapidinho dos três aqui, eu quero que você fale para mim 3 times que são pedra no sapato, o famoso duro de encarar quando cai nessa. Rapaz, ao longo da história. Não tem como apontar rivais assim, né? Não, já tem. Eu não falo nem rivalidades, eu chamo de clássico, né? Clássico que porque a gente perde, a gente ganha, então acaba dando um gostinho diferente, né? E criam climas às vezes também, né? Cara, a BF aqui, ela teve várias pedras, né? Não é porque ela agora recentemente ganhou ou se tornou vitorioso, Bangu. Bangu, nós ganhamos do Bangu. Não, se nós falar na história, o Bangu metia uma sacolada na BF, e aí quando a gente virou a chave aí, nós tiramos o Bangu numa semifinal, um partidaço, né? Ninguém ia dizer o placar, né? E recentemente, em janeiro, o Bangu tirou nós na semifinal, né? As 2 últimas semifinal, tanto do pé de pomba que vocês ganharam do Bangu e ganhou do NIP na final. E no de janeiro, um jogão que Henderson jogou muita bola, mas o Bangu classificou 5-4, se eu não me engano. Aí o Bangu foi pra final contra o Trancote e perdeu. Então as duas semifinais que vocês disputaram, as 2 últimas foi contra o Bangu. Foi. Realmente um clássico. E um vocês ganharam e o outro eles ganharam. Então... Realmente um clássico. Tem um clássico também que criaram, né? Não sei se é clássico, Esparta, que também tem dado, tem uma história bacana, né? Na seletiva da Aroeira, a gente empatou num jogo pegado, e umas quartas de finais, né? Quartas de finais, que a gente ganhou 7-6, um jogo comentado para mim que foi um dos melhores jogos que tinha acontecido nessa quadra aqui. Um dos, né? Foi emocionante. Um placar apertado, foi pau a pau. E no final a gente saiu vitorioso também. Aí depois tem Super 13, tem o NIP. O NIP eu nunca me esqueço do 8-1 que eles colocaram na gente aí. Que eu brinquei até com o Helder na saída da classe, pô, podia ter tirado o pé, né? Não, aqui nessa quadra aqui não tem qualquer time que entra aqui dessa quadra se torna uma pedra no sapato. Mas claro que tem aí o Bangu, que a gente se enfrentou, vários revés, vitórias, tem a Unip, né, cara, com essa linda história da Unip. Era o nosso sempre o maior receio enfrentar eles, então a gente teve derrotas elásticas e o destino fez com que a gente disputasse uma final, cara. Primeira vez que eu entro nesse ginásio aqui, primeira final que eu assisto aqui, o NIP
Unip Bangu, Unip Ancote, ao qual a Unip cresceu no torneio e saiu campeã. Salva. E aí, alguns anos depois, eu enfrento a Unip numa final. Só que daí a gente ganhou, né? Então, o Sparta, né? Virou clássico. Mas esses assim, na história recente, são os times que a gente mais vê como pedra, né? Mas claro que tem o Aroeira, que sempre deu também o outro clássico, né? Aí dá para dizer que é clássico regional ou distrital, distrital, né? Que também dá jogão. Ganhamos aquele título em cima do Aroeira, os dois com campanhas fantásticas. Nós perdemos na fase de grupo do Aroeira e ganhamos a final deles um gol faltando 3 segundos, que é coisa fora do comum, Super 13, nossa senhora. Então, aqui dentro é complicado, cara, muito complicado tu dizer que A ou B é favorito. Pode falar no papel, pode falar na relação de nomes, mas essa quadra aqui, ela é traiçoeira. Democrático. Não, traiçoeira mesmo. Democrático quando é bonzinho. Aqui ela é traiçoeira. Se tu bobear, bicho, na metade da quadra ali é meio gol. Entendeu? Ainda no bate-bola dos três jogadores que você viu jogando aqui que você gostaria de treinar. Ou que você gosta de treinar, pode ser do seu elenco também, mas algum que você gostaria de trazer para o BF, alguma coisa assim? Rapaz, é meio complicado, né, cara? Vou falar assim nomes, mas eu vou preferir falar nomes aí que a gente tá chamando a atenção e a gente vê que tem futuro grandes aí. Se tiver humildade, se tiver respeito, vai longe, cara, né? Que é Bernardo aí, que tá com a galera da Ancote, moleque aí que até a gente tem observado que tem tudo para crescer. Olha eu dando moral pro cara aí, ó, né? Já vão aumentar o passe dele, né? O Vitinho, que a gente já sabia que pela personalidade até tive que dar uns puxões de orelha, né? Muita vontade, muita raça e focar no futebol. Tem o Ganso, cara, moleque aí que ele vem num crescimento assim mais tímido, mas no futsal, né? Até porque ele teve um problema no joelho, então ele teve mas eu sempre soube que ele tinha. Isso, tu foi falar assim, numa galera que tá vindo aí, cara, tem vários aí, várias peças que se for trabalhada mesmo, se eles mesmos tiverem cabeça no lugar, pode ter certeza que eles serão o futuro dessa quadra aí, cara. Eu gostei dos seus 3 nomes, que são 3 pratas da casa, são 3 meninos novos, e são 3 que realmente são bola. Os 3 eu acompanhei, já te beijei. Jogam mais ou menos, não levanta muito a moral não, porque senão... Eu não tô aqui pra falar nada não, vou ficar quieto. E o último do bate-bola dos 3 torcidas que te impressionaram dentro dessa quadra que é conhecida como a La Bombonera. Rapaz do céu, é bonito de ver, cara. É bonito de ver aí. Até quando nós chegamos na primeira final, a nossa torcida ela era empurrada, né? Para determinados lugares. Que em janeiro nós ficamos aqui nesse cantinho, ali a da Unip, né? A torcida quente. A da Ancote, também fora de série. Bangu. Nós usamos aqui onde era o lugar do Curitiba, né? Lembro muito de vir em campeonato mais novo da torcida do Curitiba. Curitiba aqui, então são lugares cativos, né? Em janeiro
Aqui esse canto aqui, a nossa torcida colocou balão, fez uma festa bonita, né? Show de bola. Já em julho, a da Unip ali, a nossa aqui, eu tive que jogar nas redes sociais pedindo para a nossa torcida ir para o lado de lá. Por respeito à torcida da Unip, né? Por eles, e a nossa ficou toda do lado de lá, fez uma festa que acho que faltavam uns 10 minutos para terminar o jogo, eu ali no meu cantinho tradicional, à beira da quadra, eu olhando e querendo acreditar que nós conseguimos chegar ali, né, cara? Então é bonito, chega até me emocionar. Então, cara, tem várias aí, a do Scooper 13 também era nesse canto aqui, nesse miolo. Então, bicho, vamos ver se a BF coloca uma torcida bacana aí, né? Então, eu deixei a pergunta da torcida por último, porque eu realmente estava mexendo nas coisas, né, que eu reuni do último campeonato e a festa da torcida da BF no jogo da final contra o Unip, aquilo dali pra mim foi 1-0. Então, pra gente poder finalizar mesmo, né, porque eu já tinha falado que ia finalizar, mas qual foi o peso dessa torcida? E você começou lá do embrião e hoje em dia ter esse time campeão e com uma torcida desse tamanho, quão importante a torcida foi para vocês nessa final e nesse ano de 2024 para empurrar o time? Não, eu se como jogador ali, eu tinha uns 10 metros cúbicos de oxigênio para jogar por ela. Se entrasse para jogar, eu olhava para aquilo ali, eu tenho certeza que eu entraria com oxigênio muito a mais. Jogaria por eles, mas a gente sabe que é fundamental esse apoio. Tanto para a agremiação, para o trabalho, pelo trabalho, mas mais por eles que estão ali vestindo a camisa e verem que eles estavam certo em ter vindo. Então, como é que se diz? Foi o retorno da própria confiança deles com a gente. Então, cara, eu fico feliz, cara. Se perguntar para mim hoje, como é que você é, Gaúcho? Eu digo, eu sou feliz. A gente veio da onde veio e está aí hoje. Eu espero que a gente chegue mais longe. O projeto é grande e a gente vai precisar de mais apoio, mais confiança ainda, para quem sabe a gente está representando o Barão do Cocais em outras esferas aí. Mas tudo no seu tempo. Cada dia é um passo. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. E para finalizar agora, o microfone é seu, a câmera é sua. Se quiser mandar um beijo, um abraço para qualquer pessoa, muito obrigado por você ter tirado um tempo para mim aí. Obrigadão mesmo. Eu que tenho a agradecer. Cara, eu falei até, escrevi na nossa rede social que se eu for citar nomes, nós vamos ficar aqui até amanhã. É grande. Então, meus agradecimentos especial, né, cara, para Deus, porque me deu força. E a todas, não vou citar não, a todas as pessoas que acreditaram, acreditam, e antecipar o agradecimento naquelas pessoas que acreditarão no nosso trabalho. Então, bicho, é grande o número. Então, muito obrigado. Quase chorei. Eu vi ali, eu falei, nossa, se você galera chorar no vídeo aqui, aí esquece, eu posso até aposentar. Mas deixa pra próxima. Na próxima entrevista que você me der, você se emociona. Já imaginou?